Pronto. Hoje a gente vai dando continuação ou continuidade. A gente vai falar. Eu até preparei uma aula, mas acho que está meio longa e também acho que eu vou dividir em dois, mesmo que seja mais curto, que vai ser os filósofos iluministas, na verdade, antes da Revolução Francesa. A ideia o que é? É que a Revolução Russa, ela não aconteceu do nada e tem toda uma experiência da Europa e que a Rússia, mesmo como Rússia e não como União Soviética, mas a Rússia, ela é um país que ela começa na Europa e termina na Ásia, né? Tem até uma coisa que eu acho bastante interessante na nossa educação, é que a gente aprende que existe um continente europeu, né? E não existe um continente europeu, porque o que é o continente no conceito da geografia? É uma porção de água, uma grande porção de água cercada de água por todos os lados. E a Europa não é isso, né? A Europa, ela começa com o Atlântico, tem o Ártico, e ela vai terminar lá na Ásia, né? Na Índia. Então o correto é você dizer Eurásia, né? Porque é um continente mesmo. Mas por que a gente fala em questão de continente europeu? Questão política e ideológica. Nós somos um país que nós somos colônia de Portugal e, obviamente, uma colônia portuguesa, e aí não tem jeito, né? Como colônia portuguesa e europeia, a gente passa a defender o mundo dos europeus e não nosso. Então, a Europa, ela tem toda uma história que vai influenciar a Rússia no seu processo revolucionário. A ideia, e eu estou achando que colocar os dois, até pelo conteúdo é muito grande, eu estava pensando em falar em dois grupos de intelectuais. Talvez eu fale hoje dos iluministas e depois eu falo dos intelectuais que surgiram pós-Revolução Francesa, né? E o que foram os filósofos iluministas? Primeiro, eles eram intelectuais europeus que estavam combatendo aquela visão de mundo teocêntrica que prevaleceu dentro da Europa no período medieval. Então, o que era esse teocentrismo? Era aquela coisa de que todas as explicações que você vai dar para o que acontece no mundo é dado por Deus, né? E por último é a igreja, a primeira igreja é a Bíblia, e a voz de Deus é a igreja católica, o Papa é o representante de Deus na Terra. E é aquela coisa, tudo no mundo era explicado segundo a visão da igreja, e a igreja já vai dizer que é a visão de Deus. Aquela coisinha que hoje vira folclore, a terra era quadrada, a terra era uma pizza, que se você andasse, se você navegasse até o final, você cairia num abismo cheio de monstros, né? Se você está chovendo é porque estão lavando o céu, né? Se você fica doente é porque Deus quis, e etc. Os filósofos iluministas, eles vêm com a questão do racionalismo, quer dizer, olha, a visão não tem que ser explicada pela religião, ela tem que ser explicada pela razão. O homem tem que compreender o mundo. Na verdade, o que a gente está tendo, você está vendo o pensamento burguês tomando conta,
E o que significa essa questão do racionalismo? O que vai significar o racionalismo é dizer o seguinte, né? O homem é o principal da Terra. O mundo existe para nos servir, né? E nós devemos, o que existe no planeta Terra está aqui para o homem se aproveitar. Ou seja, você tira Deus e bota o homem, e na verdade é o homem dominando a natureza. O pensamento racionalista, ele vai levar para isso. Durante muito tempo, ele que vai prevalecer. A gente vai perceber, hoje, por exemplo, você tem várias visões de mundo, visões filosóficas que questionam isso, né? De que, na verdade, o mundo não é para os homens, para estar servindo o homem, e a gente tem que respeitar um pouco a natureza. Os principais filósofos desse período, o que eu fiz? Na verdade, eu fiz um levantamento daqueles que se destacam. Se vocês pegarem a história da filosofia, tem muito mais. Agora, não são alguns deles não são nem discutidos, né? Aqui que eu estou colocando é aqueles que são os mais apresentados nos cursos de ensino médio. Fundamental, acho que nem tanto. E um pouco em alguns cursos de filosofia daqui. Porque, como a gente diz, né, no Brasil a gente não ensina filosofia, a gente ensina análise da filosofia. Primeiro é o Spinoza, que defendeu a ética e o pensamento lógico. Ele era um cara ligado um pouco à igreja, mas ele tinha uma visão um pouco mais avançada, vamos dizer, para a época dele, 1600. Eu não vou aprofundar o pensamento do Spinoza, mas nós temos uma maior estudiosa de Spinoza no Brasil, a professora Marilena Chauí, né, que escreveu um livro fantástico sobre Spinoza, e que eu acho assim tão fantástico que a bibliografia do livro é um outro livro, né, que ela escreveu. E a ideia, na verdade, era a visão que o Spinoza tem do mundo, que é uma visão para 1600 muito mais avançada, porque nesse período é o período em que você tem a monarquia absoluta, né? E ele vai estar defendendo questão de ética, né? Ontem, por exemplo, a gente viu no Fantástico, eles colocaram várias palavras, uma que eles colocavam na ética, que hoje em dia as pessoas não defendem muito isso, né? Ética são valores que você tem que ter e carregar aquilo, né? Tem que ser princípio que a pessoa defende na sua vida. Vindo para hoje, não tem como, eu não gostaria de fazer isso, mas está meio que impossível, né? Nesse momento que nós estamos no Brasil, a ética ela está sendo arrebentada. Por quê? Porque quando foi interessante, os partidos de direita condenaram a Dilma, mesmo não cometendo nenhum crime, e foram e meteram o impeachment dela. E o partido dela, o PT, antes de assumir o poder, condenava veementemente, não dava a menor possibilidade de negociação à corrupção. Bem, o que a gente tem? Entra um governo que abandona todos os seus princípios éticos, morais, ideológicos e chafurda, vamos dizer assim, na corrupção. Enquanto isso, agora nós estamos numa situação em que o presidente foi pego num crime, coisa que a Dilma não fez,
né? E os caras que foram radicais no casamento da Dilma, agora não, a gente tem que esperar, vamos pau. Quer dizer, o que significa isso? Significa uma falta de ética total. As pessoas, o grupo não tem um princípio que rege até aqui daqui para lá não, né? Na verdade enquanto for eu é válido, quando não for, não é. E aí, quer dizer, questão de ética Spinoza é jogado na lata do lixo, né? Um outro é o John Locke. O Locke, ele é inglês, tem uma filosofia do empirismo, e o empirismo é o que? É aquela, hoje em dia tem várias discussões dessa questão da academia, né? Você tem uma ciência do experimento, da tentativa, de você ir analisar para ver se para testar uma hipótese, e de lá você constrói seu pensamento, enquanto Locke vai dizer que o pensamento, na verdade, que o homem tem, advém das suas experiências. O pensamento empírico vai dizer o seguinte: o pensamento que a gente tem, ele advém das experiências que a gente tem do mundo. Então, a grosso modo, a gente pode dizer que se você não tem um certo conhecimento, se você não tem uma certa experiência, tal, você não pode conhecer. Mas é óbvio, tem que ser um pouco mais profundo. O que o Locke está dizendo, quando você vai dizer empírico, eu tenho que ir lá participar do evento, e para poder tomar o conhecimento dele e me aprofundar com ele. É óbvio que hoje você sabe que você tem, por exemplo, nós temos antropólogos, vou falar na minha área, que são antropólogos de gabinete. O que é um antropólogo de gabinete? É o cara que não vai para campo. Um antropólogo de gabinete, ele vai ficar numa sala estudando documentos os mais variados possíveis. E desses estudos ele pode tirar algumas deduções, né? E não é uma antropologia menor, né? Você ser um antropólogo de gabinete não quer dizer que você vale menos do que um antropólogo que vai a campo, né? E a gente tem várias experiências, né? Eu sempre achava que o Lévi-Strauss era de gabinete. Não, o Lévi-Strauss não era de gabinete, porque o Lévi-Strauss fez muito trabalho de campo aqui no Brasil. Mas a grande produção dele, quando ele volta lá para a Europa, é de gabinete, dele receber vários estudos, ler o máximo possível e ir produzindo textos sobre o que ele entendia ser a antropologia estruturalista. Então, quer dizer, o pensamento do Locke, o Locke vai defender uma forma de pensar, né? Qual é a diferença do Locke para o que vem antes? É que ele ainda também está no racional. Quem vai produzir a questão empírica, o pensamento empírico, a ciência empírica, é o ser humano. Não dá nem para você pensar numa ciência empírica teocêntrica, porque aí você dá um nó, porque Deus não está aqui, a gente não vê Deus, para que dizer que ele está fazendo uma ciência. O outro é o Voltaire. O Voltaire é um camarada bastante interessante. Por quê? Porque o Voltaire, ele defendeu aquela questão do pensamento da liberdade. Ele era um camarada que lutava pela liberdade do indivíduo. Ele tem aquela velha frase dele, velha frase não, uma frase mais famosa: eu discordo de tudo que você defende, mas defenderei até a morte o direito de você. Não, eu discordo de tudo que você pensa, mas defenderei até a morte o direito de você manter a sua posição. Então, o Voltaire, na verdade, é aquele cara o seguinte:
eu tenho a minha posição, você pode ter a outra e a gente pode entrar em choque, mas eu não quero me sobrepor à sua forma de pensar. E é óbvio que quando ele está falando isso, nós estamos pensando numa Europa que já tinha passado pela questão da Inquisição, né? Então a igreja, você pensa diferente da igreja, tá, então você vai para a fogueira. Então, quer dizer, você é intolerante quando a pessoa pensa de forma diferente. Enquanto que o Voltaire, que foi perseguido demais, ele morre um pouco antes na verdade, um ano, né? Antes da Revolução Francesa. Grande parte do escrito dele foi feito fora da França, ele estuda muito aqui na América, principalmente na América do Norte, Estados Unidos. É aquele camarada que esse pessoal todo, Locke, Rousseau, tal, eles estão vivendo num período em que a Europa é colonialista, então a Europa está dominando a África, a América e a Ásia, e dizendo o seguinte: nós somos o centro do mundo, o resto do mundo está tudo errado, né? O que Voltaire vai dizer, pelo menos dos indígenas daqui? Ora, ele vai dizer que na visão dele os indígenas parecem ser mais avançados do que os europeus. Mas por que ele vai pensar isso? Ele vai dizer: olha, os indígenas, eles são um pouco mais liberados, tem uma vida um pouco que não tem um líder que domina de uma forma tão absurda, enquanto que os europeus não estão vivendo na monarquia absolutista, onde uma pessoa é todo o governo, o executivo, o legislativo e o judiciário, né? O que essa pessoa falar é lei, né? O rei, ele decide o que está certo e o que está errado. E o Voltaire é um cara que ele vai ser contra isso, ele vai produzir livros, escritos, contestando essa forma de viver na Europa, bastante interessante. Nossa, internet aqui é um horror, né? Eu acho que vale a pena. Tem um livro do Voltaire, como é que é o nome? Alguém lembra aqui? Sobre de educação. A próxima vez eu juro que eu vou trazer isso anotado. Tem um livro que vale a pena vocês lerem, de Voltaire, sobre a educação, e a coleção Os Pensadores da Abril Cultural dos anos 70, 80. O segundo livro é o do Voltaire, vale a pena. O Locke também está, esses autores estão, né? Mas o Voltaire é um pensador que vale a pena ler, né? Porque ele está naquela coisa de ter uma visão muito mais ampla, né? No momento em que a gente tem uma situação, pelo menos aqui no Brasil, que as pessoas hoje, ou você é uma coisa ou você é outra, ou você é coxinha, ou você é metralha, né? E quando você entra nessa visão de ou você é uma coisa ou você é outra, você não tolera o outro, né? E na verdade o que a gente está vendo no Voltaire é: não, eu posso discordar de você, mas você tem o seu direito de ter a sua ideia. Agora, não quer dizer que eu vou assumir a sua ideia, mas a gente vai para o embate. E nesse embate não é um contra o outro. Na verdade, você está afim, no seu debate você quer conquistar outras pessoas para você. E num regime dito democrático, na verdade, que é o que na verdade o Voltaire até está pensando em defender, o que é? Ora, quem tiver a maioria leva, e a minoria tem que ter o direito de permanecer e poder se expressar. Essa é uma questão
que a gente precisaria retomar, que eu acho bastante interessante, embora as pessoas achem que isso bota aspa, que seria uma coisa pequena burguesa. O Voltaire acreditava na educação dos indígenas através da catequização. Não, mas aí é que está, mas o que é acreditar na questão da catequese? Porque o Voltaire entendia o seguinte: por que a Europa era atrasada? Por falta de educação. Porque na verdade a maioria da Europa era analfabeta, as pessoas não liam, nem rei, porcaria nenhuma, era uma elite muito pequena que lia. Então o que ele dizia? Olha, para que nós tenhamos pessoas com condições de defender a sua ideia e de se expressar, ela tem que ser formada. Os indígenas, para eles, não tinham eles não tinham uma cultura, eles não eram civilizados. Aí qual era a ideia do Voltaire? Olha, na verdade, o que o Voltaire dizia? Os jesuítas têm um grande papel, que é alfabetizar os indígenas. Ele entendia que a atitude, a ação não era de catequese, a ação da escola, porque qual é o princípio dos jesuítas? Não era só catequizar, eles queriam catequizar, óbvio, você alfabetiza alguém, principalmente no seu idioma, para quê? Para que eles pudessem ler a Bíblia. Só que, para além disso, eles aprendiam a língua dos indígenas, criavam alfabetos para aquela língua e escreveram a Bíblia na língua dos indígenas para que eles conhecessem. Mas o que ele está partindo dali? É a educação. Então o Voltaire vai dizer, o papel que eles têm é muito maior do que qualquer outro papel de Estado que tem na Europa. Eu hoje vou dizer assim, é fácil querer condenar o Voltaire, mas se pensar no período que o Voltaire viveu, era um avanço muito grande, porque as pessoas achavam que os indígenas, que os negros não tinham alma. As pessoas matavam, assassinavam indígenas e negros como se faz com animal. Não, tem no livro do Towson sobre o colonialismo no Brasil, na América Espanhola, ele vai dizer, era muito comum entre os espanhóis você estar ferido de flecha, de faca ou até de bala, você matar um indígena para pegar a banha do indígena para curar o seu ferimento, né? Por quê? Porque o indígena não era ser humano, então eu posso pegar a banha dele para curar o meu ferimento. É a mesma coisa hoje, se você está, sei lá, que doença que está, você é sua filha, se a sua filha está doente, você vai dar uma canja de galinha, né? Não sei que doença que é, mas e você não tem dó da galinha. Não, você vai sacrificar a galinha, vai dar para sua filha sem nenhum remorso. Por quê? Porque a galinha existe no mundo para nos servir. Galinha, boi, etc. No período da colonização, eles estão pensando isso nos indígenas. Vem o Voltaire e vai dizer, não, os indígenas dão um passo imenso quando eles são escolarizados pelos jesuítas. Então a gente precisa entender e não simplesmente querer criticar a postura, porque em 1600 o que prevalecia na Europa era uma visão colonial. E nós estamos falando de um período em que os jesuítas vão ser expulsos do Brasil, e um dos motivos de ser expulso era porque eles eram aliados dos indígenas, e uma das denúncias de aliados dos indígenas é que eles
catequizavam, que eles ensinavam os indígenas. O outro também, que é um camarada, esse daqui é um pouco mais famoso e respeitado, né? Na antropologia ele é extremamente bem visto, e é muito difícil você ver um texto, um livro de crítica ao Jean-Jacques Rousseau, muito pelo contrário, né? Porque o que as pessoas vão dizer, olha, o Rousseau não só defendeu o Estado democrático, com igualdade, mas o Rousseau, ele era um camarada que ele tinha uma visão para a época bastante aberta. Ele não pensava, eu esqueci de colocar um aqui, que era o homem ao lobo do homem. Rousseau foi uma das pessoas que influenciou a Revolução Francesa, né? Ele era contrário ao Hobbes, né? Não, todos esses camaradas eles vão influenciar a Revolução Francesa. Esses camaradas eles estão colocando coisas antes da Revolução acontecer. Vocês imaginarem que essas coisas que esse pessoal que eles colocavam na época, que eles escreviam, pregavam muitas vezes, eles tinham que colocar pseudônimo, porque eles eram perseguidos pelo Estado. Eles não tinham uma liberdade de expressão total, né? Muito pelo contrário, eles estavam questionando, né, a forma com que a sociedade europeia estava organizada. Eles queriam uma sociedade diferenciada. É óbvio que muita gente vai criticar e assim, mas eles estavam pensando na Europa. Não, beleza, isso a gente pode dizer o seguinte, não é uma mentira dizer que esse pessoal, eles são europeus e estavam pensando na Europa. Mas, para o período e da forma que eles estavam, era um avanço muito grande, né? Porque eles não estão falando uma coisa que era uma hegemonia. O que eles estavam colocando e o que eles estavam defendendo, você falar em Estado democrático, num Estado em que todas as pessoas são iguais, que você tem que respeitar e que você tem que ter um contrato social. O que é o contrato social do Rousseau? Os seres humanos vão se organizar e dizer quais são as regras que vão vigorar para que a nossa convivência seja uma convivência a melhor possível, num período em que você não tem cidadãos. Não existe o conceito de cidadão na Europa. Esse pessoal aqui, todos eles eram nobres, eles faziam parte da nobreza, da elite. Só que é uma elite que está questionando o mundo em que eles estão vivendo. Que não é fácil da gente entender isso. Por quê? Porque isso não aconteceu só na Europa. Isso não aconteceu na Europa, aconteceu na África, aconteceu em qualquer outro lugar. Infelizmente, não é a massa que acaba tomando uma consciência, elaborando proposta para poder lutar e tomar o poder. São partes dessa sociedade que a gente vai chamar de elites, que vão começar a se organizar e vão ter ideias contrárias ao pensamento que, vamos dizer, que é hegemônico ou que manda através da força. Quando a gente vai dizer hegemônico, é um pensamento que praticamente todo mundo está aceitando. Mas pensamento hegemônico significa o seguinte: uma minoria, né, nessa sociedade vai ser massacrada. Porque se não é de você ter pensamento hegemônico mandando num grupo muito grande, não é possível imaginar que esse pensamento hegemônico respeite as minorias. Quando você tem aquele pensamento que está pairando sobre todos, é aquilo que eu vou antecipar, que o Marx vai dizer da democracia, a ditadura